No coração do Alentejo, a beleza árabe de Évora não deixa ninguém indiferente. O centro histórico desta cidade-museu foi classificado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. As velhas ruas e os edifícios históricos são hoje percorridos por gente jovem, estudantes que passam alguns anos na cidade, mas não se estabelecem em Évora. Isso deixa a capital do Alentejo entregue aos seus naturais, gente mais idosa e com mais dificuldades em dinamizar a economia. O desenvolvimento da região alentejana foi discutido em Évora pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em parceria com a TSF e o Diário de Notícias, no programa A Soma das Partes. Passa pelas nossas mãos, pelas mãos dos contabilistas, pelas mãos dos técnicos oficiais de contas, hoje de uma forma consagrada na lei, com autoridade suficiente para a sua sustentação e para a sua continuação no tempo, o pulsar da economia portuguesa. Na sessão, Armindo Monteiro, da Compta, afirmou que o mais importante é apostar nos fatores diferenciadores do distrito. Parece-me que temos um potencial científico e tecnológico. Temos uma universidade. Parece-me que temos um potencial cultural e histórico. Não há muitas cidades com a qualidade da nossa. Portanto, nós temos aqui alguns recursos. Agora, as políticas estão orientadas para aí? Não sei. Penso que não. José Belbute defendeu o ensino enquanto motor de crescimento e uma união urgente entre o conhecimento, a inovação e as empresas. Este triângulo é fundamental para que as universidades, as empresas e as universidades consigam participar no esforço de desenvolvimento nas regiões onde se inserem e para além das regiões onde elas se inserem. O empresário Joaquim Lobo deu o exemplo da Lobo Solar e destacou o esforço e a dedicação necessários hoje em dia para manter a vida de uma empresa. As empresas para toda a vida já não existem. Algumas vão sobrevivendo, não é? Como é o nosso caso, mas de facto as coisas não estão fáceis. Agora vamos acreditar que o futuro que está, que é risonho e que vamos ter melhores dias. O TOC António Nabe considera que os impostos não são fatores decisivos na fixação empresarial no distrito e comparou as PMEs e as grandes empresas às pequenas e grandes barragens. Quando há seca, não é? Se existir seca a sério, as barragens pequenas secam todas. Mas a grande pode diminuir o nível da água, mas está lá. Portanto, as empresas grandes acabam por ser âncoras de tudo o resto. No debate, moderado por António Pérez Metelo, os deputados eleitos pelo distrito de Évora apresentaram as suas ideias para a região. Como é que é possível, neste momento, nós termos aqui o Instituto Politécnico de Beja, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e ainda instituições particulares, ainda não houve nenhuma que conseguisse juntar isto tudo. É o problema que se fala, falou o Carlos do Rinho, falou o Pérez Metelo e vai falar o João, de certeza absoluta. Precisamos de massa crítica, é a coisa fundamental. A linha de mercadorias Sines Europa, com todo o Interland, ao aeroporto de Beja, que aí ganha um novo sentido, aos centros de conhecimento, que aí ganham um novo sentido, à componente turística, à componente energética. O Alentejo tem um potencial enorme do ponto de vista energético, do ponto de vista do sol, dos biocombustíveis, de todas essas áreas que são fundamentais. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar dependentes de 4 ou 5 elefantes brancos. Sejam eles projetos concretos, sejam eles setores económicos concretos. Ou seja, eu acho que nós não podemos ficar na esperança de que o investimento de Sines, ou o investimento da Embraer, ou o investimento do Alqueva resolva os nossos problemas e pronto. E assentamos toda a nossa economia em torno de 3 ou 4 projetos de grande dimensão. O autarca eburense José Ernesto Oliveira elogiou a coragem dos empresários que, apesar das adversidades, lutaram para manter os negócios na sua terra. A Lobo Solar é disso exemplo. É uma empresa familiar, de gente que nasceu operária e que se fez aqui, e que construiu e que acreditou aqui, e que passou por estes períodos todos muito difíceis que estamos a passar, nomeadamente agora, sempre com sucesso. Mas há mais, alguns exemplos de alentejanos que, por terem acreditado em si, por terem acreditado na sua terra e por terem sido capazes de romper com esta cultura de infortúnio, esta cultura de quase de braços caídos, por serem capazes disso, foram capazes de também dar o salto e foram para a frente. O desafio de Évora não é fácil. A beleza da paisagem e a harmonia do casario ajudam a atrair, mas não são razão suficiente para fixar. A juventude e o talento esperam ser compensados e isso exige um tecido económico saudável e criador de mais oportunidades.